e agora que você já sabe o que que é uma perspectiva e os elementos que formam uma perspectiva, um ponto de fuga, a linha do horizonte, a altura do observador, nessa aula nós faremos a desconstrução de uma perspectiva. O que que é a desconstrução de uma perspectiva? Eu quero mostrar para você, através das imagens, quais são os pontos de fuga, a linha do horizonte, a altura do observador, a regra de composição que foram utilizadas para criar essas imagens. Mas para que eu possa te mostrar isso, vamos dar uma olhada em algumas imagens de referência. Então aqui estando no nosso navegador, eu vou estar utilizando aqui mesmo o site do ArcDaily. Você pode perceber que nós temos aqui vários projetos. Deixa eu dar uma rolada aqui para baixo para ver se tem algum projeto que nós possamos estar usando. Na verdade, todos nós poderemos estar usando. Mas eu quero pegar, por exemplo, esse daqui, ó. Cultura e Arquitetura na América, projetos habitacionais. Então, projetos significa que é mais de um. Então, vamos estar pegando algum desses projetos aqui para estar usando como referência na nossa desconstrução da perspectiva. Então, deixa eu dar uma olhada aqui em alguns desses projetos, qual os mais me agradam. Esse aqui é um projeto com 2 pontos de fuga, então esse aqui vai ser legal. Então, eu faria o seguinte, eu vou tirar um print dele, tirar um print dessa área aqui, copiar, vou voltar lá para o ArchiCAD, que eu vou estar utilizando o ArchiCAD apenas para puxar as linhas de referência do nosso projeto para mostrar para você aonde que vai ser o ponto de fuga de cada imagem, também qual que é a altura do observador e qual regra de composição que o fotógrafo que tirou essa foto, no caso ele está utilizando para esse projeto. Então aqui no ArchiCAD eu vou criar uma nova folha de trabalho, apenas para não misturar tudo, e dou um criar, e aqui dentro da minha folha de trabalho, Ctrl V, para que eu possa colar aquela imagem. Então, 2 cliques, beleza. Essa aqui foi a nossa primeira imagem. Deixa eu voltar aqui para o nosso navegador. Vamos dar uma olhada em algumas outras imagens. Essa daqui é legal, já percebo logo de cara também. Ela é uma imagem com apenas um ponto de fuga. Então, vou selecionar ela aqui. Vou copiar e lá no ArchiCAD eu vou colar. Aqui no ArchiCAD, Ctrl V. Vou arrastar ela aqui, dá 2 cliques, beleza. Então temos aqui uma imagem com 2 pontos de fuga. Essa daqui é uma imagem com apenas um ponto de fuga. Vamos dar uma olhada em outras imagens lá. Essa aqui é uma imagem que ela tem 2 pontos de fuga e parece que o fotógrafo talvez esteja utilizando aqui a regra dos terços para fazer o posicionamento dessa mulher que está aqui. Então vou printar aqui para fazer a desconstrução dessa perspectiva junto com você. Eu venho aqui, copio essa imagem, aqui no ArchiCAD dou um Ctrl V, vou arrastar ela para cá, 2 cliques para inserir, beleza. Vamos dar uma olhada em outras imagens ainda. Essa aqui é uma perspectiva com apenas 2 pontos de fuga. Então a minha linha do horizonte vai estar bem na parte de baixo, não vai estar nem aparecendo talvez aqui na nossa cena, justamente porque aqui quando o fotógrafo ele se preocupou em tirar essa imagem, ele fez o posicionamento da câmera aproximadamente, acredito eu, que mais ou menos 1,60 m, 1,70 m de altura. Depois ele fez a inclinação da câmera para que ela pegasse a perspectiva na cima. E para que ela não ficasse uma perspectiva com as linhas verticais tortas, porque quando você vai erguer a câmera, a tendência é que surja mais um ponto de fuga. Provavelmente aqui ele passou essa imagem por algum software de edição de imagens, Photoshop, por exemplo, para deixar essas linhas que antes estavam inclinadas mais na vertical, que seria basicamente essas linhas aqui. Então provavelmente essa aqui foi uma correção que ele fez. Aqui também tem uma imagem com apenas um ponto de fuga. Essa aqui vai ser uma boa imagem para mostrar também qual que vai ser a altura do observador e para onde que as linhas horizontais que vão formar esse ponto de fuga vão converger, vão se tocar. Então lá vai ser a nossa linha do horizonte. Outras imagens, vamos ver aqui qual mais. Essa daqui é uma imagem boa também. Me parece que olhando logo de cara, é uma imagem com apenas um ponto de fuga. Então vou tirar também um print dessa imagem aqui. Um ponto de fuga, e talvez, não tenho certeza, mas pelo que parece, o fotógrafo está utilizando a regra dos terços aqui. Eu acredito que sim. Apenas pela composição da cena, eu acredito que ele está usando a regra dos terços aqui. Mas quando nós formos desconstruir essa perspectiva, nós vamos sair dessa dúvida. Eu acho que usando assim essas 5 imagens já dá para ter uma boa noção. Vamos começar a puxar as linhas do projeto, as linhas que formam essa perspectiva. Então, como você pode notar aqui, essa daqui é uma perspectiva com 2 pontos de fuga, porque nós temos aqui, deixa eu pegar nossa ferramenta de linha, trocar uma cor para vermelha, o traço da linha eu vou botar contínuo. Nós temos aqui, vou pegar esse aqui como ponto de referência, a nossa linha horizontal, ela está vindo mais ou menos para esse lado, até aqui sim, vou dar um clique, essa outra linha, ela está vindo mais ou menos até aqui. Então se você for perceber, nós temos aqui o encontro dessas linhas, onde forma essa perspectiva, aqui nós temos a nossa linha vertical, e para achar aonde que é o ponto de fuga da nossa imagem, eu vou estar pegando agora esse ponto aqui. Então, você pode perceber que ele vem até aqui. Agora, para que eu ache o meu ponto de fuga dessa imagem, as nossas 2 linhas horizontais, elas vão ter que se tocar em algum ponto. E o ponto que elas se tocam, que elas se encostam, vai ser o nosso ponto de fuga,
que é onde que vai ser exatamente alinhado sobre a linha do horizonte. Então, eu vou pegar essa linha, Ctrl seleciona a última, tecla no I, e exatamente nesse ponto aqui, teoricamente, vai ser a nossa linha do horizonte. Então, vou pegar a linha, deixar numa cor verde, e vou deixar mais ou menos até aqui. Beleza? Então, essa daqui provavelmente vai ser a nossa linha do horizonte. Vamos para sair dessa dúvida, eu vou pegar essa linha também, vou ver até onde que ela vai, alinhar até essa parte aqui mais ou menos. Agora eu seleciono ela, seleciono também essa linha de cima e teclo no I, e essa linha ela está convergindo para cá. Então, lógico que aqui não vou ter tanta precisão assim, porque não tem como ter um snap aqui nessa imagem, para justamente botar esses pontos em cima das quinas. Aqui eu estou fazendo mais no olho. Então, se eu for estar utilizando essa linha aqui e essa linha aqui, teoricamente, a nossa linha do horizonte teria que ser aqui. Então, significa que o que está acontecendo? Provavelmente, algumas dessas perspectivas que eu tirei ou desse lado esquerdo ou desse lado direito, ela não está totalmente certa. Eu acredito que a linha mais certa mesmo para estar usando aqui no nosso projeto seria essa da direita. Então, eu vou selecionar aqui, vou dar um delete, a princípio, pelo seguinte fato. Essa linha aqui, eu vou tirar ela e ajustar somente para cá, beleza? Agora eu vou pegar talvez um alinhamento aqui da parte de cima dessa janela, mais ou menos até aqui. Você pode perceber que estou fazendo tudo no olho. Eu vou selecionar essa daqui, dar um delete, essa um delete, agora eu seleciono essa parte de cima, essa de baixo, teclo no I. Então foi aqui que houve o encontro das linhas, então aqui seria o nosso ponto de fuga dessa imagem. Então significa que, assim, já ficou bem mais certo. Então, se você for perceber, nós temos aqui esse ponto de fuga. Olha lá onde que todas as nossas linhas elas vão convergir. Então, esse daqui é o nosso ponto de fuga do lado esquerdo. É onde que forma o nosso desenho. Então, aqui, você pode perceber que se for puxar a linha para cá, ou ainda se for puxar uma linha alinhada exatamente aqui sobre essa linha da parte de cima, exatamente indo aqui no nosso ponto de fuga, onde mais? Aqui. Então você percebe que todas essas linhas horizontais do nosso projeto, elas convergem para o mesmo lugar. Então, como elas convergem para o mesmo lugar, esse daqui é o nosso ponto de fuga. Então, eu até vou selecionar ele aqui e vou colocar uma hachura nele. Então, nessa imagem aqui, como você pode perceber, nós temos uma imagem com dois pontos de fuga. Então, esse daqui é o nosso primeiro ponto de fuga, esse daqui é o nosso segundo ponto de fuga. E, então você sabe que sempre onde as linhas do ponto de fuga elas convergem, vai ser a nossa linha do horizonte. Então essa daqui é a linha do horizonte do nosso projeto. Se eu for para botar a escala, vou selecionar toda a nossa imagem aqui, vou usar a ferramenta de escala, que é essa daqui, vou dar um OK. Agora eu poderia fazer essa escala. Então se eu sei que esse daqui é o nosso ponto de fuga, a nossa linha do horizonte, então daqui até a parte do chão ele está com 2,50 metros. Vou dizer que ele tem aproximadamente 1,65. Então, 165. E ok? Agora sim, se eu for medir do nosso ponto de fuga até o piso, eu tenho mais ou menos 1,50 m, que é a altura do meu observador. Se eu for começar a tirar as medidas do nosso projeto, vamos ver quanto que ele teria aqui essa altura. Mais ou menos 2,60 m. Eu acredito que seria isso mesmo. Então, 2,60 m. Essa janela aqui, quanto que ela tem? 1,96, 1,95 por 74. Vamos dar uma olhada aqui no poste. Qual que vai ser a altura desse poste? Acredito que entre 6 metros, vamos ver? 8 metros, ó. 8 metros, então é exatamente isso. Então essa daqui seria a desconstrução dessa primeira imagem. É uma imagem com dois pontos de fuga. E essa daqui a nossa linha do horizonte. Então essa segunda imagem aqui que nós tiramos como referência é uma imagem que ela tem apenas um ponto de fuga. Logo de cara eu sei disso justamente porque nós temos aqui todas as linhas convergendo para apenas um único lugar. Vou selecionar a nossa linha aqui para ter como referência. Vou começar a puxar nossas linhas horizontais do projeto. Então, sempre onde essas linhas horizontais se tocar, vai ser o nosso ponto de referência. Vai ser o nosso ponto de fuga. Então, essa primeira linha, ela vem mais ou menos até aqui. Outra referência que nós temos é essa outra linha, que vem até aqui. Então, seleciono essas duas aqui. Teclo no I para que elas se juntem. Então, mais ou menos aqui vai ser o nosso ponto de fuga. Vamos continuar fazendo esse desenho. Então, se esse aqui é o nosso ponto de fuga, então todas as outras linhas elas têm que converger para aquele lugar. Exatamente, olha aqui, ó, convergeu para cá. Vamos pegar outro alinhamento. Essa linha aqui, ó, vamos ver para onde que ela converge. Vou pegar essa referência dela, vamos levar ela para o nosso ponto de fuga. Então, você pode perceber que é exatamente aqui onde que ela vai converger. Outro alinhamento, vamos pegar, por exemplo, esse alinhamento aqui da lateral. Esse cantinho aqui, ó. Para nós saber se ela está totalmente certo ou retinho,
eu vou levar lá para o meu ponto de fuga, que é aqui. Outra coisa que nós podemos ver de ponto de fuga, olha aqui o alinhamento das calçadas, ó, aqui nessa parte de cima. Então, olha lá. Então, logo de cara, o que nós percebemos? Que essa aqui é uma imagem com apenas um ponto de fuga. Então, se esse daqui é o nosso ponto de fuga, deixa eu selecionar aqui, Ctrl D para fazer uma cópia. Vou arrastar para cá. Então, exatamente aqui é o nosso ponto de fuga. Então, se eu sei que aqui é o nosso ponto de fuga, eu também sei que o ponto de fuga ele sempre vai ser alinhado com a nossa linha horizontal. Então, se aqui for a nossa linha horizontal, deixa eu selecionar aqui, olha aqui a nossa linha horizontal do projeto, ou melhor, a nossa linha do horizonte. Então, você já pode perceber que aqui nessa composição fotográfica, o fotógrafo ele se preocupou em deixar a altura do observador exatamente sobre a linha do horizonte, que é o que acontece na real. Então, se a nossa linha do horizonte está passando por aqui, você percebe que mais ou menos até aqui foi aonde que o fotógrafo fez o posicionamento da câmera, pegando exatamente na altura do observador, como referência nessa mulher e nesse menino que estão aqui, eles são a referência de escala para essa imagem. Então, vamos botar na escala apenas para ver como que vai ficar. Então, vou selecionar ela inteira, vou pegar minha ferramenta de escala aqui, vou dar um OK. Então, eu faria o seguinte, se eu sei que do meu ponto da linha do horizonte até o meu piso, exatamente até esse daqui, ele está dando 3,25 m. E óbvio que eu sei que não vai ter 3,25 m, porque olhando aqui por nossa escala humana como referência, eu sei que essa pessoa não tem 3,25 m. Eu vou chutar que ela tem mais ou menos 1,70 m, 1,80 m de altura. Porém, a altura dos meus olhos aqui eu vou estar usando com 1,65 m. Então, seleciono aqui. E agora eu digito qual que vai ser a minha altura, de 165. Nesse caso, trabalhando em centímetros. Agora sim, se eu for tirar a escala novamente, da altura do meu observador, vou ter 1,63 m, 1,65 m, 1,63 m. É exatamente isso que eu preciso. E agora eu começo a tirar as outras escalas. Então, vamos ver quanto que tem de altura aqui no nosso pé direito. 2,99, 3 metros. Então, para a altura de um pé direito comercial, pensando aqui no Brasil, já seria, digamos, o mínimo necessário para um pé direito. Então, sei que agora essa imagem está na escala. Eu também já sei que o fotógrafo ele se preocupou em fazer o posicionamento dessa cena para que ela tivesse exatamente um ponto de fuga. Talvez, olhando aqui nesse ponto de fuga, pode ser que duas coisas tenham acontecido. Ou eu mesmo, deixa eu pegar aqui a referência do meio, tentando puxar essas linhas, talvez o nosso ponto de fuga, o fotógrafo, quando ele foi posicionar o equipamento de fotografia dele, ele queria que exatamente esse ponto de fuga fosse aqui, então talvez duas coisas, ou ele não posicionou direito esse ponto de fuga, ou eu, que é o mais provável que tenha acontecido, não tenha puxado direito essas linhas de referência. Então o que você pode perceber aqui que o profissional da fotografia, quando foi tirar essa imagem, ele se preocupou aqui e está utilizando a regra de composição da simetria, ou seja, os dois lados iguais. Eu também acho, olhando agora, que ele talvez possa ter usado a regra dos terços. Apenas para sair da dúvida, faria o seguinte, vou selecionar aqui a nossa linha, vou pegar uma linha nessa cor preta e vou desenhar o contorno dessa imagem. Contorno assim. E por que eu fiz o contorno dessa imagem? Pelo seguinte, vou selecionar aqui essa linha, e quando eu passo aqui o cursor sobre uma linha, ele está dividido em três partes. Por quê? Eu defini que ela era para fazer essa divisão em três partes. Quando eu defino essa divisão em três partes, deixa eu colocar aqui uma cor escura, eu vou conseguir passar uma linha assim. Então eu vou dividir essa nossa imagem em 9 partes. Então olha lá, aqui. Então essa primeira parte, essa segunda e essa terceira. Agora eu vou dividir em mais 3 partes na horizontal. Ah, isso mesmo, olha aqui, ó. O fotógrafo se preocupou em usar a regra dos terços também para fazer a composição dessa imagem. Nós temos aqui essa imagem dividida em 9 partes, sendo que nós temos essa linha horizontal da parte de cima alinhada mais ou menos aqui na parte de cima da cobertura desse projeto, e a nossa outra linha horizontal da parte de baixo alinhado mais ou menos, eu acredito que ainda que ele deve ter alinhado aqui nessa parte de cima. Então foi eu mesmo que fiz, digamos, puxando essas linhas erradas. Eu acredito mesmo que o fotógrafo, quando ele foi posicionar o grid da câmera, ele posicionou essa linha horizontal passando aqui na parte de cima. E essa outra, talvez, aqui, ó, eu vou tirar ele da escala, mas só para você ver como que talvez possa ter sido o posicionamento que esse fotógrafo fez. Então, nossa regra de composição da simetria e também utilizando a regra de composição da regra dos terços. E aqui nós temos o nosso ponto de fuga e a linha do horizonte. Até fazer o seguinte, vamos dar uma olhada aqui nessa outra imagem, se tem a regra dos terços aplicada a ela também. Então, olhando assim, nessa imagem, deixa eu ver. Eu acredito que o fotógrafo não utilizou a regra dos terços para fazer a composição dessa imagem. Ou melhor, até utilizou, porque você pode perceber que exatamente nessa linha vertical da esquerda, ele posicionou bem o meio dessa parede. Então, você percebe que aqui é o meio, lógico que não está totalmente certinho, porque foi feito no olho aqui,
essas pontos de fuga e tudo mais da minha parte. Com certeza do profissional de fotografia tá certinho, mas pode perceber que assim ele utilizou a regra dos terços aqui para fazer o alinhamento dessa parede e também para pegar exatamente o meio, olha aqui, ó, de todo o comprimento dessa parede. Então sim, ele utilizou a regra dos terços. Então nessa daqui tem a regra dos terços, nessa imagem tem a regra dos terços. E agora vamos dar uma olhada qual que é o ponto de fuga dessa imagem aqui também. Então vou selecionar aqui essa linha vermelha e vamos começar a traçar os pontos de fuga. Então vou pegar como referência a nossa linha horizontal, essa daqui, e também vou estar pegando como referência essa linha. Agora sim, seleciono as duas, teclo no I. Então exatamente nesse ponto que eles se encontram é a nossa linha do horizonte. Então vou selecionar essa linha verde e vou traçar a nossa linha do horizonte na imagem. Vamos ver para onde que essas linhas vai convergir. Ela tem que se tocar lá na linha verde, que é a nossa linha do horizonte. Então aqui eu tenho uma. Onde mais que eu tenho uma outra linha que converge para o outro lado, vou pegar talvez essa daqui como referência. Beleza? Agora eu seleciono as duas, teclo no I, e onde essas linhas se encontram, teoricamente ela tem que ser a nossa linha do horizonte. Então olha lá, eu vou estar pegando essa primeira aqui, ó. Vou selecionar ela e arrastar para cá, vou apagar essa parte, apenas para que você possa ver aqui então. E esse daqui vai ser também o nosso ponto, segundo ponto de fuga, onde vai formar a nossa imagem. Então, se eu colocar aqui, essa linha converge para lá. Basicamente, acredito que já foi propositalmente que o fotógrafo tenha feito isso, mas alinhado sobre essa linha do piso aqui mesmo, na parte de baixo. Ctrl D para fazer uma cópia. Vou arrastar a nossa trama aqui. Então, esse é um ponto de fuga. Outro ponto de fuga vai ser aqui. Vamos estar utilizando, talvez aqui, uma regra dos terços, para fazer essa composição, para ver como que o fotógrafo fez. Eu acredito sim que ele utilizou a regra dos terços, porque exatamente aqui na nossa linha vertical da direita você pode perceber que nós temos também o alinhamento, pode ter sido proposital ou não, mas você pode perceber que exatamente aqui nessa linha vertical está passando então novamente o meio da janela. Então veja aqui, ó, o meio dessa abertura que parece ser uma janela. Também ele se preocupou em estar utilizando próximo essa vegetação, e aqui também, olha lá, quase que terminando no encontro dessa parede. Então acredito que aqui sim também foi utilizado essa regra dos terços para fazer composição. Então você percebe que desconstruindo essa perspectiva, olha lá, dois pontos de fuga, linha do horizonte, regra dos terços. Aqui sim, muito nitidamente, mais que todas as imagens, acredito eu. Imagem com apenas um ponto de fuga, olha lá a linha do horizonte, a altura do observador, e mais especificamente utilizando a regra dos terços e também a regra da simetria. A regra da simetria você está olhando por essa linha aqui onde divide exatamente o meio da imagem. E agora esse daqui é uma imagem com apenas dois pontos de fuga, na verdade. Eu falei que ele tinha um, mas ele tem dois. Porque deixa eu mostrar aqui para você. Nós formos pegar como referência. Eu vou estar pegando aqui essa ponta de cima até aqui. Agora eu vou estar pegando a altura mais ou menos aqui da nossa grade, como se fosse até aqui mais ou menos. Então seleciono ela, seleciono essa aqui também, teclo no I. Então aqui vai ser a nossa linha do horizonte, todas as linhas convergendo para aquele mesmo único lugar. Então sim, a nossa linha do horizonte é essa daqui, que você pode perceber como que eu começo a construir e por aí vai infinitamente até que eu desenho todo o nosso projeto. E como você já deve ter percebido, todas essas imagens que nós estamos utilizando aqui, elas sempre estão com a linha vertical. Vertical, o que seria a linha vertical do projeto? Seria exatamente essa linha aqui. Então, se for traçar uma linha, você pode perceber que ela sempre vai estar na vertical. Essa linha aqui, dificilmente ela vai estar inclinada. Por exemplo, assim. Eu vou trocar de cor aqui dela apenas para que você possa perceber melhor. Então, você pode perceber que sempre essa linha vertical está vertical. Então, aqui nessa imagem ela está vertical. Aqui nessa imagem as nossas linhas estão na vertical, as linhas do projeto. Aqui também. Apenas como último exemplo, vamos estar olhando lá onde que é o ponto de fuga da nossa imagem. Então vou selecionar aqui. Essa imagem agora olhando, eu tenho quase que certeza que ela já está na regra dos terços. Vou começar pela regra dos terços para mostrar para você. Exatamente. Então quando foi feita essa imagem, o profissional ele se preocupou em estar utilizando uma regra de composição para tirar essa foto. Então você pode perceber que a regra que ele utilizou aqui foi a regra dos terços. Porque você pode perceber que exatamente aqui sobre essa janela ele fez o posicionamento do encontro tanto da linha vertical quanto da linha horizontal, ser esse ponto de interseção, ponto principal da regra dos terços. Então nós temos aqui sim a regra dos terços sendo utilizada nessa imagem. Então vamos achar quais são os pontos de fuga dessa imagem, que vai ser aqui o nosso ponto de fuga. Essa imagem verde é a nossa linha do horizonte. E você pode perceber que essa linha do horizonte, essa linha verde, ela sempre vai convergir para o horizonte. Olha lá no que é o horizonte. Basicamente, aqui parece ser uma cidade portuária, talvez. Parece que é um rio, sei lá o que é.
mas olha lá que está pegando a minha linha do horizonte. Então, como você pode perceber aqui, todas as linhas horizontais do nosso projeto, elas convergem em apenas um único lugar. Nesse caso aqui, para essa imagem, para esse lugar que é nosso um ponto de fuga dessa cena. Então, encontrando o ponto de fuga, você encontra a linha do horizonte e, como consequência da linha do horizonte, você encontra também a altura do observador, como você pode ter percebido aqui nessa imagem onde eu coloquei na escala. Então, qual que é a coisa que todas essas imagens elas têm em comum ao desconstruir essa perspectiva? Primeira coisa, independente se a tua imagem tiver um ponto de fuga, dois pontos de fuga, três, quatro, sei lá quantos de pontos de fuga for, a tendência é que sempre um ponto de fuga ele vai ser também a mesma altura da linha do horizonte. Então aqui você tem meu ponto de fuga, aqui tem outro ponto de fuga. Então onde é o ponto de fuga, você traça uma linha na horizontal e essa vai ser a tua linha do horizonte. Então, você pode perceber que todas essas imagens, o que elas têm em comum então? Vai ser aqui a altura do observador, as linhas verticais sempre na vertical. Olha lá a referência da escala humana, um ponto de fuga, linha do horizonte. Então, nessa aula sobre desconstrução de perspectiva, você pode perceber o que todas essas imagens têm em comum. Linha do horizonte, altura do observador principalmente, linhas verticais, composição de cena e principalmente enquadramento. Então você consegue perceber que quando você vai criar uma renderização para que você possa encantar o teu cliente, não é apenas você saber utilizar uma ferramenta, o Twinmotion, e saber fazer toda a parte da configuração de materiais, mas sim é você ter esse olhar crítico da cena. Então você consegue perceber que o que todas essas imagens elas têm em comum, sempre o ser humano como a referência do projeto. E essas imagens elas ficaram bonitas porque mesmo que inconscientemente por nossa parte e conscientemente pela parte da pessoa que tirou essa foto, ela nos guiou a olhar os principais pontos da nossa imagem, como você pode perceber aqui, utilizando a regra de composição. Então, apenas como exercício, eu peço para que você entre lá no site da ArchiDaily ou algum outro site e comece a observar todas as imagens e observe nessas imagens o que elas têm em comum. Com certeza você vai ver regra de composição, altura do observador, imagens com 1 ou 2 pontos de fuga. Raramente você vai achar imagens com 3 pontos de fuga, sim, existem bastante, principalmente aquelas imagens quando você está olhando da parte de baixo para cima de um edifício, de um prédio, então você vai perceber que quando você olha para cima, você vai ter aquela linha que era para ser na vertical e estando um pouquinho inclinada, então isso é uma imagem com 3 pontos de fuga, mas basicamente na arquitetura, quando você for compor teu projeto, você utiliza essas regras. Então não se esquece, a toda vez que você for observar uma imagem como referência, o que essas imagens têm em comum, que basicamente vai ser o que nós vimos nessa aula. Um abraço e até a próxima.